Boa noite, pessoal. Vamos ficando na live. Nós já vamos iniciar daqui a pouquinho, que a gente está aguardando entrar a vinheta no YouTube. É isso, boa noite, gente, que a paz esteja conosco. Vamos mais a um programa de perguntas fraternas. Eu, Tereza Maria Lima, e a Priscila Lima, que vai dar aqui boa noite aí para vocês. Boa noite, então, a todos. Iniciando mais um programa, né? Perguntas fraternas, no Instagram da Web Rádio Namastê, no Instagram do Espiritismo Fraterno. Estamos transmitindo ao vivo também no Facebook do Web Rádio Namastê e no YouTube O Amor Fraterno e do meu canal Priscila Lima. Quem puder também seguir lá, se inscrever, a gente agradece, né? E sempre lembrando para vocês mandarem suas perguntas, tá? O contato, o e-mail, vocês vão mandar por e-mail no contato.webradionamastê@gmail.com. Tá? Mande suas perguntas, nós teremos o maior prazer e empenho para querer responder, elucidar, porque todos nós estamos aprendendo juntos, né? A professora quer que eu inicie com uma prece? Vamos fazer uma prece, Priscila, sempre uma prece, né? Então, vamos fechar nossos olhos e elevar nosso pensamento a nosso Deus, Criador de todas as coisas, inteligência suprema, imaginando a figura de nosso Mestre Jesus, modelo e guia da nossa humanidade, rogando a espiritualidade maior aos nossos mentores, aos benfeitores espirituais que tutelam esses trabalhos, para que nós possamos ter uma noite repleta de paz, repleta de ensinamentos, de conhecimentos, que a gente possa acolher corações, que a gente possa fazer a diferença na vida de muitas pessoas, que o Evangelho de Jesus seja espalhado cada vez mais através do Espiritismo, através do amor que nós doamos a todos que necessitam. E assim, nós pedimos permissão para iniciar mais um trabalho, dando graças a Deus, graças a Jesus. Assim seja. Graças a Deus, entrando os nossos amigos aí de várias regiões, né? Pois até da europeus Itália, aí, gente. Itália. Estamos aí com gente de todos os lugares. Que bom, né? Que bom, que maravilha, é um prazer. Aí. É um prazer enorme, um abração para todo mundo que está entrando, né? Sejam bem-vindos e vamos aí ao nosso trabalho de hoje, né, Priscila? Vamos começar, né? Exatamente, então tá. Vamos iniciar com a primeira pergunta, né? Estou muito preocupada com minha filha, que tem 28 anos. Além de beber muito, não liga para a família, não se importa com ninguém. Gostaria de ajuda, porque isso me incomoda muito. Tem implicações espirituais? Sim, normalmente tem implicações espirituais. Né? As pessoas que usam de álcool muito, né? Viciados, vamos dizer assim, em álcool, em drogas, em sexo aí desenfreado, na gula, nesses vícios todos, tem sempre um componente espiritual. Querendo ou não, tem esse componente espiritual. Por isso, a importância da gente tratar, né? Tratar também a parte espiritual. Recomendável sempre muita oração por ela, muita oração, muitos cuidados. E se estivesse aberto aí os centros espíritas, também eu indicaria a ida dela, se possível, dentro do centro para fazer um tratamento. Não é tratamento espiritual, eu sou antiga, né? Mas os passes aí seriam recomendáveis também.
É claro que a pessoa que tem essas tendências aí para o álcool, é importante que ela queira sair, vontade, chama vontade. Vontade é um atributo do espírito. Então, para a gente sair dessas coisas, né, ligadas aos vícios humanos, materiais, a gente precisa ter muita vontade. Não é só esses vícios materiais, não. Por exemplo, egoístas, orgulhosos, vaidosos, esses vícios também, nós necessitamos de vontade para sair. E primeira coisa é reconhecer que estamos nesses vícios. Tanto álcool, drogas, cigarro, sexo em demasia, tudo que eu falei, ou egoísmo, você tem que reconhecer que você, por exemplo, é egoísta, que você está bebendo demais, você tem que reconhecer que está com algum problema. Então, é fundamental, e sempre, eu lembro muito do AA, o AA, que auxilia muito os alcoólatras, né? Que a primeira coisa aí, os passos, se eu não me engano, né? Eu não conheço todos eles de cabeça aqui, mas o primeiro passo é justamente você reconhecer que está com o problema. E a pessoa que se envolve com isso, a primeira coisa dela, a primeira coisa na vida, o maior interesse dela, justamente é a bebida. Né? Os alcoólatras, o maior interesse da bebida não é a família, não são os amigos, nada disso. O que importa aí é o álcool. É muito chamativo, assim como droga, né? O que importa é o álcool. É difícil, é bastante difícil, mas requer a vontade. Então, sempre bom fazer o tratamento. Eu falo tratamento, gente, porque eu sou antiga, né? Não é bem tratamento, mas esses passos, sequências de passos espirituais dentro do centro espírita. É isso, Priscila, você aí que pode dar mais a sua opinião a respeito disso, tá? Normalmente tem implicações espirituais, mas a gente tem que unir as duas coisas, né? Existe algum desequilíbrio acontecendo, né? Porque todo vício revela algum vazio. Então, existe também questões, implicações de ordem psicológica, né? Às vezes, neuroquímica. Então, a gente tem que buscar ajuda de todas as frentes possíveis, através da ciência, através da espiritualidade, né, como a professora bem colocou, mas todo vício que a gente tem é porque naquele aspecto existe algo em desequilíbrio, algo que a gente precisa olhar com mais carinho, e é muito desafiador para uma mãe, né, lidar a família realmente, porque o vício, né, independente da droga que for, ela movimenta uma família inteira, né, as pessoas que estão em volta sofrem, que não é só aquele que está refém do vício, as pessoas em volta também sofrem e muitas vezes se sentem perdidas. Como lidar? O que fazer? Né? Então, a gente precisa muito ter essa consciência de, primeiramente, acolher, né? A gente precisa acolher, porque essa pessoa, de alguma forma, ela está em desequilíbrio e em profundo sofrimento, porque o sofrimento é tão grande, o vazio, às vezes, é tão grande, que precisa de algo para mascarar, porque todo vício, ele tem, né, por trás, a base, uma fuga, e essa fuga a gente se utiliza, né, a gente se debruça através de coisas, pessoas, né, drogas, o que for. Então, primeiramente, é acolher, buscar ajuda, e sim, o remédio, olha, todas as perguntas que a gente vai ter aqui, né? Se Deus quiser, nós vamos ter muitos programas e muitas perguntas, mas a gente sempre vai reforçar a prece, a oração também é fundamental. O socorro espiritual, ele vem de imediato, né? Uma prece de uma mãe, uma prece sincera, ela move montanhas, né? A fé de uma mãe pode ajudar muito. Então, procure ajuda médica, psicológica, né, a ajuda espiritual e recorra à oração. Né, a gente deseja que tu tenha sucesso, porque é um momento muito desafiador, com certeza. É bem desafiador, né? É uma prova bem difícil, né? Bem desafiador. E é um conjunto, e eu indico também, se ela tiver condição, de ir no AA. O AA, os alcoólatras anônimos, né? Ajudam bastante também. Pelo menos aqueles que eu vi saindo desses vícios aqui, frequentaram o AA.
né? Aqueles que eu vi saindo na minha vida foram porque frequentaram a e deu força para eles, deu vontade de parar. Um vai ajudando o outro, é um círculo de amizade dentro desse grupo, e um dá força para o outro. É muito interessante, é um estudo, requer estudo também dos passos, dos 12 passos, e eu recomendo bastante isso também, se ela estiver nesse nível, né? Senão aí mais aí também, sempre tem a parte espiritual que eu já falei para você, tá bom? É isso, gente. Está tendo bastante interação aqui. A Denise Gomes, boa noite, Denise, obrigada pela presença de todos. Fez uma pergunta bem interessante aqui, ó. Boa noite, no plano espiritual, os espíritos podem obter o perdão mútuo, caso não aconteça quando encarnados? Pode sim, né? Tudo, claro que pode, né? No mundo espiritual, sim, se perdoarem mutuamente. O perdão, ele está no nosso caminho, o caminho espiritual, na nossa vida espiritual, né? Mas Jesus clama para que nós nos perdoemos aqui, antes de irmos para o mundo espiritual, porque pode acontecer de nós nos separarmos lá no mundo espiritual, e aí só venhamos a ter nova oportunidade em próxima encarnação, não irmos para os mesmos lugares. Então, ele clama que nós aqui, né, reconciliai-vos, Jesus fala, enquanto estáis a caminho, né, a caminho aí da sua passagem lá para o mundo espiritual, vamos dizer assim. Então, reconciliai-vos com os seus inimigos, ou com seus amigos, os inimigos, né, porque na realidade são os inimigos que fazemos, enquanto nós estamos a caminho. É isso que Jesus nos chama, tá? Então, o conselho de Jesus, né? O aconselhamento de Jesus é aqui. Não esperemos para ir para lá, porque pode ser que nós não venhamos a nos encontrar imediatamente, mas lá é possível, sim. Lá também é possível, tá? É isso, Priscila. É isso mesmo. Temos uma outra pergunta também. Perdi minha mãe em janeiro e já tive alguns sonhos com ela. Ela me mostrando a sua nova casa. Meu primo outro dia me ligou dizendo que sonhou com minha mãe e parecia que ela estava ali ao lado, estava ali de tão real. E atrás dela estava o pai dele, irmão dela, encolhido, parecendo um bebê, e ela fala para ele dar o perdão ao pai dele. Ele me ligou perguntando como ele pode fazer isso. Eu queria saber como ajudar meu primo a não entendi, a perdoar o seu pai, pois ele tinha muita mágoa do pai. Tá um pouco, não tá bem escrita a confusa, né? pergunta. Mas é isso aí. É o seguinte, o sonho, você teve realmente esse encontro com a sua mãe. E ele também teve encontro com a sua mãe e com o seu pai, né? Ele pequenininho, eu não sei, é uma possibilidade, né? Eu estou aqui analisando, mas é uma possibilidade de ele estar prestes a reencarnar novamente, né? Ele pode estar aí como formato de um bebê, esse pai, porque ele está prestes a reencarnar. Agora, veja que interessante. Como é que a gente entra em conciliação com o pai que nós tivemos? Na oração, né? A oração, gente, ela é chave de tudo. Você, no seu pensamento, pedir perdão pelo seu pensamento. Porque lembre-se, o seu pensamento chega aonde tiver que chegar. Tanto no mundo espiritual, como locais longínquos aqui do planeta, o nosso pensamento chega se a gente emanar com vontade, com sentimento e com amor. Então, se você pedir isso, né, perdão, com o coração, com vontade do seu pai, pedindo para ele te perdoar, ou você perdoar, ou você perdoou e ele te perdoe, isso acontece, tá? Porque esse pensamento, ele vai chegar aonde for necessário, vai chegar lá no mundo espiritual. É possível isso. Mas é claro que esse perdão todo, depois vai ter que haver uma reparação disso, né? Talvez uma próxima existência, uma próxima oportunidade. Mas é um grande passo já você falar com seu pai, com o seu sentimento, né? Externar isso para chegar o seu pensamento até ele.
Você concorda com isso, Priscila? Concordo, e achei muito legal a tua percepção de que a aparência de bebê do pai pode ser que exatamente o espírito já esteja prestes, é uma possibilidade, né? A gente não tem certeza, mas é uma grande possibilidade. Mas a base de tudo isso é o perdão mesmo, né? Porque a gente precisa se reconciliar, né? O quanto antes, ter essas oportunidades, né? De perdoar, para que a gente consiga seguir os nossos caminhos, né? Sem esse sentimento, sem esse ressentimento, né? Então, que ela possa conversar bastante com o primo dela, né? E orar, oração, né? A oração sempre. Nós vamos sempre falar da oração, não tem jeito, gente. Vai ficar chato, mas é essa a verdade, né? É a oração. Aí vamos falar então a pergunta 3, 4 no caso, né? Deixa eu ver aqui. Minha filha é extremamente parecida com a Tem minha mais avó. uma, Priscila? Oi? Não entendi. Tá me ouvindo, professor? Professor, tá me ouvindo? Acho que deu um delay agora. Tá meio esquisito, Priscila. Deu uma caída aí. Voltamos. Então tá, vamos voltar. Aqui, a quarta pergunta. Minha filha é extremamente parecida com a minha avó, que ela nem chegou a conhecer. Pode ser ela mesma reencarnada? Pode. É possível, né? É muito possível. Né? Isso acontece, e eu vou dizer uma coisa para você, hein? Acontece até com frequência isso, né? Inclusive casos que foram pesquisados, aí, pesquisadores de reencarnação, pesquisaram casos aí em relação a isso, né? De avós que reencarnaram como netos, essas coisas é possível. Porque lembre-se que a reencarnação, ela pode acontecer em minutos ou anos, né? Longos tempo, um tempo mais ou menos longo. Pode ser imediata, né? A reencarnação. Então, na verdade, a gente pode entender isso, né? Que há casos, por exemplo, fazer regressão de vida passada nesse caso, eu até não indicaria, porque não seria legal, né? A gente deve fazer isso em casos terapêuticos, né? Casos aí que tenham problemas aí psicológicos, não é o caso. Mas veja, o espírito, ele retorna à vida material pela reencarnação. Com os objetivos bem específicos, objetivos educativos, objetivos de aprendizagem. Então, muitas vezes, volta até na mesma família, gente, né? A gente recebe, sei lá, pessoas que eram da nossa própria família, que até conhecemos quando era pequena, recebem novamente no seio da nossa família. Isso é possível, é bem possível, tá, gente? Você não acha também, Priscila? Não, e tu falou algo bem interessante quanto à reencarnação, que ela tem um aspecto educativo. Então, às vezes, a gente precisa voltar para aquele seio familiar, de alguma forma, para resgatar, para reestreitar laços que às vezes ficaram equivocados da existência anterior, e isso é a prova do amor de Deus para com nós, para que a gente consiga resgatar tudo aquilo que a gente precisa, para que a gente tenha a oportunidade de evoluir, então a gente sempre vai ter oportunidade, a vida sempre, encarnados ou desencarnados, a gente sempre vai ter oportunidades de poder resgatar, de poder corrigir, né, então Deus é muito perfeito nesse sentido, então pode ser... Agora, sempre lembrar, né, Priscila, lembrar que cada caso é um caso, né, gente? Não pode tirar sempre a casos e casos. Né? Porque a pergunta dela foi assim... E a gente também não fica achando que é assim, ficar nessa loucura aí, então né? Deixar, porque o véu do esquecimento é muito importante, o véu do esquecimento, para a gente retomar esse aprendizado, né, com nova personalidade, né, voltar aqui para aprender. Então, esse véu de esquecimento é bastante interessante a gente respeitar, né, Priscila? É isso aí. Porque a pergunta, ela falou, pode ser que seja? Pode, mas não é uma regra, pode ser que não, pode ser que seja um outro espírito que ingressou na família, né, através de, sendo a filha dela, mas é uma possibilidade,
cada caso é um caso, e o véu do esquecimento, ele é oportuno, né? Não é por acaso. A gente ainda precisa, até pelo estágio evolutivo que a gente se encontra. É Então a gente vai necessário. pensar assim, ó, assim pode ser a avó, mas não é um benefício nenhum a gente saber se é ou não, gente. Não tem benefício nisso, né? Eu não vejo benefício nisso. Não sei se a Priscila acha, né? Não há benefício efetivo nesse reconhecimento. Eu acho que não é por aí, tá bom? Eu acho que o benefício, exatamente tudo isso que a gente faz, de todos os estudos, da gente descobrir, entender melhor a espiritualidade, é para nos conhecer e para trabalhar a nossa reforma íntima. Esse é o nosso maior objetivo. É por isso que nós estamos encarnando, né? É por isso que nós estamos aqui, para evoluir, né? As curiosidades, elas existem, mas elas não devem ser o foco. Nosso foco é nosso melhoramento, nosso aprimoramento pessoal e espiritual, né, professora? Exatamente, esse é o foco. Vamos lá. Olha que legal. Pergunta: por quantas encarnações uma pessoa pode passar? Ouviu, professor? Eu não entendi, que você travou aqui para mim. Tá. Como é que é? A pergunta foi: quantas encarnações uma pessoa pode passar, uma pessoa pode ter? As necessárias para a sua evolução espiritual. Quantas forem necessárias? Não tem um número exato de encarnações que a gente vai passar, né? Quantas são necessárias? Não sei. Necessárias para você se aprimorar. Como a Priscila acabou de responder na resposta anterior, da nossa reforma interior, de nós cultivarmos as virtudes em nós, né? Cultivar bastante as virtudes, nos tornarmos virtuosos, na prática do bem, nas virtudes, que todas elas. Então, quanto tempo isso demora? Não sei. Então, quantas encarnações eu preciso ter? Eu vou dizer para você, quantas se fizer necessário. Quantas encarnações nós precisamos, né? Precisamos para a nossa evolução. É isso aí, tá? Exatamente, quantas forem necessárias. Tudo depende da gente, né? Quanto mais Exatamente. empenhados a passar de fase, a passar de série da escola, né? Que a vida é, menos encarnações nós vamos precisar. Tudo depende da gente. Não tem um número exato. Precisar para quê, né, Priscila? Precisar para quê? Que a gente tem que deixar claro aqui. Quantas encarnações vamos precisar para chegarmos a espíritos puros, de alta envergadura, tipo Jesus. Esse Exatamente. Nível espiritual de Jesus. Esse nível espiritual de Jesus, que é espírito puro, é o que nós estamos, vamos dizer assim, destinados a ser, né? Vamos dizer assim, nós vamos chegar um dia lá. Quanto tempo? Não sei. Quantas encarnações? Também não. Mas um dia a gente vai chegar lá. É isso aí. E depende exclusivamente de nós, como a Priscila colocou, né? Quanto tempo, olha que legal, tem umas perguntas bem interessantes. Quanto tempo, a gente até já meio que respondeu uma outra. Quanto tempo demora para alguém reencarnar? Então, isso vai depender, gente. Pode ser minutos, horas, dias, meses, anos, séculos, né? Isso vai depender da que o espírito ele precisa para a sua evolução, o que é necessário para ele, se é uma reencarnação imediata, que ele vai ter que voltar para provas e expiações. Às vezes o espírito ele precisa voltar logo em seguida para ajudar até aquele núcleo familiar. Olha que interessante. Reencarna logo em seguida na mesma família para ajudar a evolução daquele núcleo familiar. Então, depende aí do que é necessário para aquele espírito. Aquele espírito vai fazer as suas missões, suas provas, suas expiações, aquilo que está relacionado com ele, tá? É isso mais ou menos, é isso, Priscila? Isso, depende muito, né? E são infinitas as possibilidades. Quando a gente mergulha na literatura espírita, né, lendo romances, lendo as obras de André Luiz, né, relata inúmeros exemplos de espíritos que ficam períodos em zonas umbralinas, para depois ir em outras zonas, algumas outras colônias espirituais para tratamento, alguns que são compulsoriamente precisam reencarnar. Então, são infinitas as possibilidades, porque aí, algo que a professora falou hoje, muito essencial, cada caso
é um caso, né? Então, a minha situação hoje é uma, da professora é outra, de vocês é outra, então, tudo tem, né, um tempo determinado, nada é por acaso, então, às vezes, um espírito pode desencarnar e reencarnar imediatamente, ou um breve tempo, assim como outros passam temporadas em outras colônias, estudando, ou fica em zonas umbralinas, ou ficam muito aqui vagando ainda, preso à matéria, para depois conseguirem serem tratados, para conseguirem reencarnar. Então, cada caso é um caso. O que é importante, o que é essencial, quanto mais esclarecidos nós tivermos sobre a espiritualidade, quanto mais conhecimento sobre a nossa natureza, tanto humana, né, física, como espiritual, quanto mais conhecimento, de termos mais, né, dessa autonomia, aí a gente, com certeza, a gente vai ter experiências melhores e vamos poder aproveitar quando estivermos aqui, na nossa existência corporal, também quando estivermos na erraticidade, no período, né, que a gente fica no plano espiritual. A senhora caiu um pouquinho? Tá tendo um problema aí na sua internet? A internet da professora tá... Aqui, mundo espiritual, não sei se você está me ouvindo, Priscila. Tô te ouvindo, só que tá bugando um pouquinho. Tá bugando, ó. Eu tô te ouvindo. Aí, mas eu já botei lá, tá? No YouTube. Tá. Também no mundo espiritual, a gente aprende. A professora tá travando um pouco, né? Tá ouvindo? Tô, só que tá travando. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Só que está travando. Vamos, enquanto a professora está tentando voltar. A professora caiu aqui no StreamYard. Está voltando agora? Então, a gente vai lendo. Tu saiu, volta, mas no Instagram tu tá ok. No Instagram tá tudo ok. Tá. Então tá. Vamos esperar ela voltar no Instagram, gente. Peço que fiquem aqui na live conosco. Ó, a professora voltou. Tá. Vamos ver a próxima. Então, o que a gente também tem que entender, assim, que no mundo espiritual, a gente continua estudando, a gente trabalha, tem várias coisas, né? A vida continua em movimento lá, a gente está fazendo coisas também lá no mundo espiritual e nos aprimorando lá, estudando, trabalhando, tem coisas para se fazer lá no mundo espiritual, né? Não é só aqui. Então, a gente vai ter esse tempo aí de reencarnar, mas lá no mundo espiritual, se nós ficarmos lá algum tempo mais, e o tempo lá é diferente daqui, também tem isso. O tempo lá é diferente daqui. Lá nós vamos poder estar estudando, nos aprimorando em áreas de conhecimento também, tem várias coisas, vários estudos lá no espiritual, né? É isso que a gente tem que lembrar também. Ó, a nossa próxima pergunta também muito interessante. Muitas vezes, mesmo sem conhecer uma pessoa, não nos identificamos de primeira, né, impressão com ela. Por que isso acontece? Então, assim como a gente, de primeira, a gente gosta de uma pessoa, não tem isso? Você de primeira olhar para uma pessoa e gostar dela? Tem também de primeira você não gostar. Por quê? Porque muitas encarnações, nós tivemos muitas encarnações passadas. E nessas encarnações nós tivemos até guerras, né? Participamos até de guerras, vamos pensar assim. E já tivemos inimigos de outras encarnações, pessoas que em outras encarnações nos fizeram bem, maravilhosas, pessoas que a gente gosta e tem afinidade, como pessoas que nos fizeram mal e que a gente fez mal, a gente pode nem ver essas pessoas de outras encarnações, até em meio de guerra, né? Pessoas que até tiveram, nos feriram, nos machucaram em vários sentidos, tanto físicos como mentais, espirituais, né? Também nesse sentido. Então, essas pessoas lá de trás podem estar encarnadas aqui, né? E a gente bateu o olho assim
e não gostar. Comigo acontece, viu, gente? Não vou falar para você que eu sou diferente, não. Tem gente que a gente bate o olho assim e não vai, não. A pessoa não te fez absolutamente nada, 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 mas tem alguma coisa ali que é difícil da gente passar. Por quê? Porque aí a gente vai analisar, conhecer a pessoa e você vai vendo, né? Ali o que você não foi à primeira vista com ela. E às vezes você conhecendo e vivendo com essa pessoa, você acaba até gostando dela e amando essa pessoa. E aquela impressão de primeira vista fica lá para trás, né? Isso acontece também. E tem a ver com outras encarnações nossas. Não é isso, Priscila? Interessante que é isso, né? A reencarnação ela traz respostas para muitas perguntas, né, que a gente tem. E essa é uma delas, né? Que as antipatias e as simpatias de imediato que a gente tem, né? São essas ligações que a gente traz de outras existências, né? E normalmente, como nós voltamos para aquele ambiente ao qual é oportuno, o qual nos é cabível, então nós vamos reencontrar exatamente afetos e desafetos, né? Então, por isso que a gente guarda isso, o nosso espírito guarda, né, no âmago do nosso espírito está guardado essas impressões que de imediato a gente não entende, mas através da reencarnação nós já conseguimos compreender, né, ampliar essa visão, e uma vez que a gente compreenda, a gente tem que entender. Então, se eu estou tendo a oportunidade de estar no caminho com essa pessoa que de imediato o santo não bateu, que é assim que normalmente a gente fala, eu vou tentar fazer diferente, eu vou ressignificar esse relacionamento, né? O que eu posso fazer para que essa impressão saia, né? A gente precisa muito amadurecer, crescer nesse sentido, né, professora? Exatamente. E aí é uma forma de você reconciliar enquanto estiver a caminho, né? Não é legal isso também? Deus te põe ali frente a frente, às vezes, com pessoas que você não estava muito de outras encarnações, para você ressignificar, como a Priscila falou. É isso mesmo. Você perdoar ali e continuar a caminho com ela, juntos, né? Isso mesmo. Deixa eu ver se a gente tem mais perguntas. Agora a gente não tem mais perguntas. Vamos abrir espaço para quem estiver na live. Alguém quer colocar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Não sei nem que horas são. A gente acho que foi muito rápida hoje, né, professora? Direta, objetiva. Vamos rápido. Isso. Alguém tem alguma pergunta? Aproveitem agora, façam perguntas acerca do espiritismo. Alguém quiser falar alguma coisa, eu não estou acompanhando no YouTube. No YouTube, às vezes, tem pergunta. Deixa eu ver aqui no YouTube. Só um pouquinho. Ó. Só vou... Não, aqui no YouTube não achei nenhuma pergunta, por enquanto. Ó, vou fazer uma pergunta para você, Priscila. Posso fazer? Ó, já tivemos Quando acontece um acidente aéreo, e o avião ele cai e todos morrem, significa que era a hora de todos? Era a hora de todos, naquele momento que o avião caiu? Ai, é complicado, né? Mas provavelmente sim. Provavelmente sim, porque não existe acaso, né? Pensem bem, já ouviram falar de pessoas que estavam prestes a entrar num avião, tinha viagem, e aconteceu um atraso no trânsito, alguma coisa assim, horrorosa, a pessoa ficou irritada, e horas depois ela descobre que aquele avião que ela perdeu, caiu, sofreu um desastre, um acidente grave, onde todos fatalmente acabaram desencarnando. Por quê? Porque não era a hora da pessoa, né? Não era a hora daquele indivíduo. Então, a espiritualidade, a vida, né? A inteligência de Deus que rege todas as nossas vidas, ela trata de que aquilo não aconteça, que aquela fatalidade com aquele espírito, né, encarnado não aconteça. Então, obviamente, não existe acaso. Provavelmente, pessoas que
que ingressam num avião e acabam, né, sofrendo um acidente, sim, existe ali um desencarne coletivo, né, que é uma expressão que o Espiritismo utiliza. Existe desencarnes coletivos, esse é um exemplo deles, né? E é por isso que é importante a gente confiar nos desígnios de Deus, né? É importante a gente entender que tudo tem um porquê, né? E que cada alma que estava ali não houve engano, não houve erro, era o momento oportuno de cada um, né? A gente está aqui para cumprir nosso ciclo, a gente não sabe, mas a gente sabe que um dia a gente vai findar, né? Nosso ciclo aqui dessa existência corporal. Lembrar que as leis de Deus são justas, né? Muito. Deus é justo. Então, claro que todos teriam que desencarnar, se é ali, todos teriam que desencarnar naquele momento, sim, né? Lei de Deus é justa, tem razões. Exatamente, assim como acontece de pessoas que sofrem o mesmo acidente de avião e sobrevivem, né? Exatamente. Aí a gente pergunta como, porque não era mesmo. Então, assim, a gente tem que confiar muito, muito nos desígnios do nosso Pai. A gente tem uma pergunta aqui no Instagram, da Rose Bonon. Qual a visão espírita sobre a guerra do Islã? Olha, as guerras, elas são flagelos destruidores, né? São flagelos, é a mesma coisa que um tsunami, que um furacão, que a queda de um avião, são flagelos que acontecem para necessidade de renovação da Terra, tá? Então, está sobre uma lei, a lei de destruição, que é uma lei de Deus. A lei de destruição, ela é uma lei de Deus. Então, às vezes acontece isso, guerras, assim como tsunamis, essa guerra não é diferente, né? A guerra não é diferente, é necessário ali para aquela região, talvez, a gente pensando assim, para que depois se renove, se torne uma coisa diferente, mude, modifique, as pessoas cresçam espiritualmente e entendam que a melhor coisa é a paz, a fraternidade, o amor ao próximo. Começa a entender que para que brigar tanto, né? Talvez ela chegue a essa conclusão aí depois de tantas guerras, depois de mortes, pessoas que desencarnam ali, chegue à conclusão de para que isso, né? Se nós analisarmos o nosso planeta, gente, nosso planeta é pequenininho, é poeira cósmica em relação ao universo, é uma poeira. Imagine nós que estamos dentro desse planeta, que nos achamos, né? Nós nos achamos, temos lá o orgulho, essas coisas, nos achamos. Aí, se a gente começar a entender a grandiosidade do universo e ver o tamanho do nosso planeta, nós não teríamos guerra aqui, não, gente. Se os homens se conscientizassem disso, e para que nós vamos perder tempo brigando com o outro, né? Por causa de espaço, por causa de local, por causa de território. Para que isso, né? Nós estamos tendo pouco tempo aqui para nos despender assim. Então, às vezes, vem essas guerras, as guerras elas vêm para depois dar uma mudança. Veja o que aconteceu, por exemplo, com a Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a mudança que teve depois, pós-guerra, lá na Europa, no Japão, as coisas que modificaram. Então, veja, foi necessário. Não é que é necessário, não seria necessário se o homem seguisse o caminho de Deus. Né? Se o homem seguisse o caminho de Deus e seguisse a lei de Deus maior, que é amar ao próximo como a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas, a lei maior, não haveria necessidade disso. Mas como nós somos muito atrasadinhos, né? Muito ignorantes, às vezes vem esses flagelos para a gente acordar. Caso lá de tsunami, matando 150 mil pessoas, para acordar, terremotos, gente, que pode ser que esteja próximo aí um grande terremoto que pode destruir muito aí na parte do fogo ali, no cinturão de fogo ali, um grande terremoto, vai destruir milhares, vai ceifar milhares de vidas, porque ali está recheado de população. Para que acontece isso? Por que Deus pensa que Deus é ruim? Não. Deus ama seus filhos e quer a felicidade de todos, mas é a lei de destruição para o homem acordar. Acorda, ser humano. Vamos seguir o caminho de Deus, vamos amar a Deus, vamos orar a Deus, vamos ficar no caminho. É isso que às vezes acontece, essas coisas, né, para aquela região. Não sei se eu respondi, se a Priscila quer complementar,
Mas nós devemos acordar enquanto nós temos tempo, viu, gente? Enquanto nós temos tempo, vamos acordar para Deus, seguir Deus, Jesus, Deus. Vamos seguir, né? Tá bom? Enquanto estamos aqui, né, aproveitar, né, a oportunidade da existência. E a Rose também complementa aqui, assim como o Brasil está passando por um dos piores períodos, também é para renovação? Certamente, né, professora? Exatamente. O que nós estamos passando aqui, gente, o que já passamos, né? Porque nós já passamos. O que nós estamos passando é para nós aprendermos, amadurecermos, sairmos ali. Porque tem muitas pessoas que estão na ignorância, gente. Tem muitas pessoas que... Ignorância não é burrice, né? Burrice é uma coisa, ignorância é outra. Ignorância é você ignorar o que acontece. Então, tem pessoas que ignoram as coisas. Então, esses chamamentos vêm para você falar, poxa, mas isso está acontecendo por quê? O que eu tenho que aprender com isso? Será que é para melhorar a sociedade, colocar os valores na sociedade? Nós estamos perdendo valores da sociedade e estamos nessa luta de valores, gente, de bem contra o mal aí, uma luta no mundo, né? É uma luta gigante de valores. Valores. O que é importante? Eu vou deixar essa pergunta para vocês. O que é importante na sua vida? O que é mais importante na sua vida? Né? Aí você vai colocando o que é mais importante, o segundo, o terceiro. Esses são os seus valores na vida, né? O que é mais importante para você? Primeira coisa, eu sei que é para mim. Eu já fiz isso. Mas você faz. Primeira até a 10ª. As 10 coisas mais importantes da sua vida. E aí você vai ver quais são os seus valores. E, infelizmente, tem pessoas que inverteram esses valores de bondade, de caridade, de virtudes, né? Tem gente que está invertendo isso. Nós estamos numa inversão aí bem grande. Isso nós estamos vendo. Infelizmente, mas isso é importante para a humanidade crescer. É o que Jesus fala do joio e do trigo, né? Estão crescendo juntos. Só que vai chegar a hora, gente, que esse trigo, que esse joio vai ser, cortado, certo? E separado. Isso que já está acontecendo isso. As pessoas não percebem, mas já está. E isso vai ser cortado, né? E a terra vai chegar à regeneração. Queiram ou não queiram, a gente vai passar para a regeneração. E quem não estiver seguindo, né, vai ser convidado a dar um pulinho em outros mundos aí, mais atrasados, é para lá que eles vão. Né? É isso aí, gente. Não sei se a Priscila concorda, né, Priscila? Desde quando eu me empolgo aqui, você fica quietinha. Não, ótimo. Nossa, estamos aprendendo. A gente tem que ter uma consciência que, assim, aparentemente a gente vê, né, as guerras, os flagelos destruidores, no geral, a gente vê como algo ruim, mas é aquilo, né? Quando a gente começa a ampliar a nossa consciência, quando a gente começa a ter uma visão mais ampla da vida, da espiritualidade, de onde estamos, o que somos, para onde vamos, a gente consegue entender que isso não é de todo mal, o mal não é todo perfeito. Ele tem alguma essência educativa por trás disso, né? Às vezes, foi uma frase bem interessante que eu vi nesses dias. Às vezes, para melhorar, tem que piorar. Então, a gente está passando por isso, ainda vamos passar por alguns períodos, mas vamos ver, em questão de pandemia, ao mesmo tempo que a gente está tendo muitos desencarnes, a gente está ainda passando por esse período de atribulações, né, de incertezas, ao mesmo tempo a gente teve muita solidariedade, muitos despertaram para a espiritualidade, muitos viram que o seu papel da vida não era só trabalhar, ganhar dinheiro, conquistar bens, viu que existe um papel maior de nós estarmos aqui, nós estamos aqui para nos melhorarmos, nós estamos aqui para tentar ajudar na dor do nosso próximo, poder fazer a diferença.
né? Quantas pessoas, quantos trabalhadores de todas as vertentes, de todas as crenças, estão aí na internet se reinventando, levando a palavra de Deus, né, para os lares, através da internet, através das redes sociais. Quantos trabalhos de voluntários a gente vê por aí nas ruas, cestas básicas sendo doadas, congressos. A gente está vendo, assim, que existe também uma movimentação, um despertamento. Por quê? Porque são valores, esses flagelos, de uma certa forma, eles nos tiram da zona de conforto, eles têm esse objetivo, porque, às vezes, na dor, a gente precisa aprender. Nos nossos desafios pessoais, toda dor não tem um crescimento depois, um aprendizado. Então, às vezes, a gente precisa passar, infelizmente, devido a uma coisa que a professora colocou, porque nós somos muito atrasadinhos. Então, muitas vezes, para a gente crescer, a gente precisa doer um pouco, precisa ter esses flagelos, né? Senão, se a gente fosse tão evoluído, a gente não ia precisar passar, né? Na vida ainda teremos dores, ainda teremos tormentas, né? Jesus falava isso, porque é necessário para o nosso crescimento. Quer falar mais alguma coisa? Gente, não seria necessário se nós todos estivéssemos no caminho certo. O problema é que não estão. Nós estamos vendo aí pessoas fora do caminho, né? É só você olhar em volta, ateus, né? Milhões de ateus materialistas, de monte. Nós estamos vendo isso aí. Nós estamos aqui, estamos usando aqui a espiritualidade, nós estamos aqui estudando, nos interessando pela espiritualidade, mas tem gente aí que está no material, no ateísmo, no materialismo, né? E não está aí, gente. Então, às vezes, vem esses flagelos para acordar. Tipo, ó, acorda agora e entenda que existe um Deus, né? Que criou todo esse universo. Acorda aí. Olha aí, você estava dormindo. Né? Então, vem esses flagelos, até as epidemias são flagelos também. Né? Vem esses flagelos para a pessoa falar, não, peraí, tem alguma coisa a mais aí que rege isso, que segura isso, né? Quem sou eu? Eu sou menos que uma poeira, gente, porque se você visse o tamanho, eu não posso por aqui, mas se eu mostrar para você o tamanho da Terra em relação a tudo isso aí, você vai ver que é poeira. É poeira, né? Poeira. Nós somos poeirinhas, nem poeira. Nem poeira nós somos, não sei nem o que a gente é. E a gente cria uma pequena confusão, poeira estalar, né? Exatamente. Então, é perdendo o isso. nosso tempo com disputa de saindo poder, do caminho de ganância. É cheio de ganância, cheio de querer dinheiro, né? Repara aí em sua volta, como é que está isso aí. Pois é. Aí vem os flagelos e ninguém sabe por quê, né? Por que vem? Ninguém sabe, né? Exatamente. De uma certa forma, a gente atrai, né, esses flagelos para nós. Até porque nós estávamos muito estagnados, os valores das pessoas, né, da humanidade em geral, aí estávamos estagnados. A gente estava no momento de ascensão tecnológica, né, porque tecnologicamente, nos nossos últimos 50 anos, nós tivemos um crescimento exponencial, nunca visto na humanidade, né, nos últimos séculos, mas, em compensação, continuamos atrasados moralmente. Então, é necessário, eu sei que dói, eu sei que é doloroso, estamos todos sujeitos, né, professora? A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se podemos ser vítimas fatais de uma Covid, ou de qualquer outra enfermidade, ou de qualquer outra situação. O que a gente precisa eu estou vivo agora? Eu estou nessa existência corporal, então o que eu posso fazer hoje, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho uma impressão que eu não consigo fazer planos, né? De 2020 para cá, eu sou uma pessoa que eu estou vivendo um dia de cada vez, porque hoje eu posso o plano que eu faço para amanhã pode ser que eu não consiga concretizar por conta das coisas que estão acontecendo. Então, tudo isso nos convidou a gente se recolher mais, a estarmos mais
com nós mesmos, né? A nos conhecermos melhor, a viver um dia de cada vez. Nós estávamos muito na ansiedade, ou vivendo no passado, ou vivendo no futuro, e não vivíamos o dia a dia, não estávamos com nossas famílias. Então, existem inúmeras implicações, né? Todo esse momento que a gente está vivendo. Na verdade, todo desafio que aparece para nós, tanto em nível coletivo quanto a nível pessoal, por pior que seja, é oportunidade de crescimento, é educativo, é momento de aprendizado. Por isso que a gente precisa se colocar humilde, entender, perguntar. Então, tá, estou passando por isso? Com certeza não há engano, é oportuno. Então, o que eu tenho para aprender? Por isso que a gente precisa ter esse nível de consciência mais humilde, mais conectado com Deus. Quando a gente se conecta com Deus, a gente entende os desígnios dele, a gente compreende, a gente tem mais paciência, a gente aguarda o tempo dele, a gente entende que não temos o poder de controlar nada, né? Que nós, pelo contrário, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, né? E às vezes aquilo que a gente anseia tanto não é aquilo que nós realmente precisamos, porque Deus sabe o que é necessário para nós, né? Então existe o tempo dele e a gente precisa confiar mais. Quer falar alguma coisa? Aí. Não, eu só quero lembrar que nós não vamos ficar aqui pelo resto do tempo, gente. A presença no corpo físico tem um limite de tempo. Pode ser 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20, 40, 60, 80, 90 e até 100. Não passa muito mais que isso aí, não. Pode até ter um ou outro que chegue a mais. Mas nós temos um limite de tempo, né? E é interessante isso. A gente acha que vai ficar aqui para sempre. Não é não? A gente não acha assim, eu vou ficar para sempre aqui na Terra, vou ficar para sempre aqui. Quem está morrendo é meu vizinho, é meu amigo, é meu primo, é outra pessoa, não é você. Eu vou ficar para sempre, mas o outro vai morrer. Não. Todos nós vamos chegar um dia que nós sair desse plano e estar no plano espiritual. Tá? Então, ame mais, gente. Ame mais. Essa é a recomendação de Jesus. Amar. Essa é a nossa recomendação também. Jesus recomenda e nós passamos para vocês. Ame, né? Tudo que você faz, as pessoas, ame mais as pessoas. Só isso. Ame mais as pessoas, ame o seu trabalho, ame a sua casa, ame as pessoas que estão na sua volta, sua família. Viva a sua jornada, a sua caminhada, amando e abençoando, agradecendo, não olhando para o que não tem, mas olhando para o que tem, dando valor àquilo que tem, porque é isso, né? A gente precisa se colocar mais humilde nessas situações que a gente está vivendo, né? E quando a gente consegue ter essa visão maior, quando a gente também tem essa fé raciocinada, conectada com Deus, né? Então, não é que fica mais fácil, mas a gente consegue lidar com os desafios com outra postura, né? Então, parece que é mais fácil, mas na verdade é porque a gente está vendo de outra forma. Então, realmente melhora, né? Tudo melhora. É interessante. Coloca um óculos colorido, né? Cor de rosa. Não, tem que cuidar, porque o óculos cor-de-rosa pode nos sabotar, né? Tem que ter. A gente precisa ser realista, né? Mas porque o que é interessante? Normalmente, ou a gente quer colocar o óculos cor-de-rosa, ou se revoltar com a situação que a gente está passando. A gente precisa buscar um meio termo, né? A gente não pode também mascarar aquilo que está acontecendo, porque senão a gente acaba não resolvendo, porque a gente precisa falar, olha, estou passando por isso, então tem algo a se trabalhar, tem algo que eu preciso crescer, tem algo que eu preciso melhorar, algo que eu preciso olhar com atenção, mas ao mesmo tempo não ter pessimismo e não ter revolta, porque também nossas lamentações, se revoltar, não adianta nada. A gente precisa arregaçar as mangas e fazer algo. E essa existência que a gente está tendo é uma das... Dizem, né, muitos espíritos nos trazem a mensagem que a encarnação que a gente está vivendo hoje pode ser talvez a mais importante de todas as existências que nós já viemos. Por quê? Porque a gente foi procrastinando.
nossas existências de vinha, procrastinando. Deixa para depois, eu vou estudar no Centro Espírita depois, eu vou fazer o curso tal depois, eu vou ajudar o próximo depois, deixa para a próxima encarnação. E a gente foi postergando. Só que chegou no momento, a gente está numa transição planetária, né? Que está já materializada, acontecendo diante de nossos olhos. Então, essa encarnação, essa existência, de fato, ela talvez seja a mais importante, porque não dá mais para postergar, não dá mais para procrastinar, não dá para jogar a sujeira debaixo do tapete. É o momento, é o convite, né, que a gente está tendo de fazer algo. Então, o máximo que a gente puder fazer, vamos fazer. O máximo que a gente puder ajudar nosso próximo, vamos ajudar. O máximo que a gente precisa trabalhar o amor próprio, a reforma íntima, vamos fazer. A gente precisa se empenhar muito. É uma oportunidade, talvez, única, né, professora? Exatamente. Oportunidade que a gente não pode desperdiçar. É isso que eu falei no meu Centro Espírita a semana passada, e última palestra que eu fiz, física, né? Gente, legal. Não desperdiça a encarnação, gente. Nós estamos sendo chamados aí. Não desperdiça, né? Aproveita ao máximo, né? Aproveita aí fazendo bem, né? Ao máximo, quando a gente fala, não é aproveita nos prazeres mundanos, nas perdições, na porta larga, não é isso aí, não. O que eu estou falando é aproveita no bem, no seu aprimoramento intelectual, no seu aprimoramento moral, no seu aprimoramento como pessoa. E quem sabe, se você não fizer, seja a última oportunidade aqui no planeta, né? A gente vai ser levado embora daqui, não sei. Não é verdade? Então, aproveita o máximo naquilo que você faça a sua encarnação. Aproveita. Tá? Sim, o planeta vai regenerar. E se a gente não regenerar, a gente não volta mais para cá. A gente vai para os mundos compatíveis com o nosso estágio evolutivo, né? Então, é importante, não é falta de aviso da espiritualidade, né, professora? Eu, pelo menos, estou tendo sempre esses avisos, né? Então, realmente, a gente precisa fazer algo, né? Priscila, vou ter que acabar, porque eu estou sem aqui bateria no meu celular aqui, na verdade, na verdade, já está terminando aqui a live mesmo, já estão aos 56 minutos. Então, a gente vai fazer a prece final, né? E desde já agradecer a presença de todos. Tivemos muitas pessoas entrando, tanto aqui no Instagram, no Facebook eu não consegui acompanhar, no YouTube também não, mas a gente quer agradecer muito. Compartilhem, vai estar salvo na Web Rádio Namastê, a professora vai terminar agora, e aí ela vai salvar a live no Web Rádio Namastê, compartilhem, levem a mensagem de Jesus, porque a gente aqui não está trabalhando para a Priscila ou para a professora Tereza, não é isso. Nosso trabalho, antes de tudo, é para Jesus, então, assim, que a gente possa levar essa mensagem, né? Então, levem essa mensagem para o maior número de pessoas, compartilhem, sigam nossas redes sociais e, por favor, mandem suas perguntas. contato.webradionamastê@gmail.com. Então, vamos fazer um exercício, professora, para encerrar, uma vibração. Vamos fazer uma vibração geral pela Terra, né? Vamos fazer uma única vibração? Vamos vibrar para o nosso planeta como um todo, nosso planeta azul, muita luz em volta do nosso planeta, emanando essa luz para todo mundo, muita paz, muita tranquilidade, principalmente nessas regiões de conflito, muita paz, equilíbrio dos humanos, dos seres humanos, muita saúde para o nosso planeta todo como um todo, muita luz, muito amor para o nosso planeta. E assim nós terminamos nosso encontro de hoje, e se Deus quiser, estaremos na semana que vem aqui, nesse mesmo horário, com mais perguntas fraternas. Muito obrigada, gente. Boa noite, obrigada pela presença de todos. E agora, como eu gravo aqui, Priscila, guarda onde? Quando tu for sair, quando tu for fechar, vai aparecer uma mensagem dizendo para disponibilizar, aí tu aceita. Tá bom. Tá? Tchau, gente. Boa noite.